Boa noite aos nobres vereadores e assistentes. Verificando o quórum legal, declaro abertos os trabalhos sob a proteção de Deus da sessão ordinária número 21, 2024, hoje, dia 18 de novembro de 2024. Convido o nobre vereador Flávio Garcês para fazer a leitura de um texto bíblico. Vou ler em Salmos 46 e versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coloco a ata 021-2024 da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2024 em votação. Os vereadores que são favoráveis à aprovação da mesma permaneçam sentados. Os contrários permaneçam em pé. A ata 021-2024 foi aprovada por unanimidade. Coloco o espaço de 5 minutos para a disposição dos líderes de bancada para a comunicação. Não havendo inscrito, passamos para a primeira parte da sessão do expediente. Solicitamos ao secretário da mesa diretória que faça a leitura do material protocolado para a presente sessão ordinária. Câmara Municipal de São Pedro das Missões. Parecer jurídico, página 1. Referência, Projeto de Lei Municipal número 012/2024. Autoria, Executivo Municipal de São Pedro das Missões, Prefeito Municipal. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o contrato administrativo e dar outras providências. Relatório. Foi encaminhado à assessoria jurídica para emissão de parecer ao projeto de lei número 012/2024 de 30 de outubro de 2024, recebido na Câmara no dia 30 de outubro de 2024. De autoria do Prefeito Municipal para emissão de parecer quanto à sua legalidade e juridicidade. Análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local. Para além, a proposição do projeto pelo prefeito está em consonância com o artigo 66, parágrafo 1 e 3º da Lei Orgânica. Feitas as considerações iniciais, a assessoria jurídica, salvo melhor juízo, conclui que a propositura do projeto de lei número 02/24 não apresenta vícios de competência ou iniciativa, posto que compete ao senhor prefeito dispor sobre matéria dessa natureza e sobre o quadro de pessoal e sua remuneração. Da matéria do projeto. A matéria do projeto visa, como citado acima, prorrogar o contrato administrativo do cargo de nutricionista que venceria em 30 de novembro de 2024 pelo período de mais 12 meses. As contratações temporárias ou prorrogações de contratos temporários devem sempre de excepcional interesse público e atender ao previsto no artigo 37 da Constituição Federal e de acordo com o artigo 192 do regime jurídico. A exposição de motivos do projeto em síntese justifica que a proposição visa atender à necessidade de prorrogar o contrato citado em face de já estar perto do vencimento e pelo fato de que existe ainda necessidade dos trabalhos desenvolvidos pela função citada. Ainda cita a justificativa que, com a prorrogação, se evitaria os trâmites de um novo processo seletivo. Não informa a justificativa se haverá aumento ou não da despesa pessoal. Tampouco acompanha a proposição de declaração de impacto ou de suficiência de dotação orçamentária. Contudo, sendo continuidade de contratação já existente, poderá ser que não ocorra aumento de despesa pessoal. Se houver aumento da despesa pessoal, deve obrigatoriamente atender à disposição as normativas na lei orgânica, leis orçamentárias, Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de nulidade. Como referido, para contratações temporárias é imprescindível que o Poder Executivo não esteja infringindo os limites legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para a despesa pessoal, sob pena de nulidade, bem como que hajam dotações orçamentárias suficientes para o custeio das referidas despesas. É citado que não haverá impacto orçamentário, ou seja, aumento de pessoal. Assim dispõe a Constituição Federal de 1988, com alterações posteriores sobre as contratações da natureza. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Federal e dos municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, pelo disposto na Constituição Federal, combinado com o previsto no artigo 192, mediante a lei municipal específica e preenchidos os requisitos da excepcionalidade do interesse público, poderá serem contratados servidores temporariamente. Portanto, no que tange somente os aspectos formais do projeto, é a opinião da assessoria, salvo o melhor juízo, que a tramitação do mesmo é possível, contudo, para se ter a legalidade e continuidade da prorrogação do contrato, a mesma deve ser considerada inadiável e de serviços públicos essenciais, e ainda atender às previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal e haver recurso para o pagamento das despesas decorrentes até o final do contrato prorrogado. Da tramitação e votação. Primeiramente, note-se que não houve pedido de urgência urgentíssima na apreciação emergencial do projeto de lei enviado a esta Casa, devendo ser observadas as determinações quanto a esse aspecto previsto na Lei Orgânica e Regimento Interno. Por seu turno, a matéria deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes da Câmara. Após a emissão dos pareceres, na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura será votada em turno único de discussão e votação. Conclusão. Diante do exposto, ressalvado o citado acima e atendido às exigências legais, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei, devendo ser considerada a situação do serviço ser ou não essencial e inadiável, bem como haver previsão nas leis orçamentárias para projetos de despesa dessa natureza e recursos disponíveis. A opinião da assessoria não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima no Parlamento. Ademais, a análise da oportunidade e a conveniência do projeto compete aos senhores vereadores e senhoras vereadores, enquanto o parecer jurídico se restringe única e exclusivamente à análise técnica. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo, que levamos à apreciação dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras sobre a necessária censura. São Pedro das Missões, 11 de novembro de 2024. Clênio Bertantin, assessor jurídico. Município de São Pedro das Missões. Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, apraz-nos cumprimentá-los na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 012/2024, autorizar o Poder Executivo Municipal de São Pedro das Missões a autorizar o Poder Executivo a prorrogar o contrato administrativo e da outras providências. Este projeto de lei surge pela necessidade de prorrogação do contrato do cargo de nutricionista, que já estão por vencer, e pela necessidade inexistente dos trabalhos envolvidos pela mesa. Salientamos ainda que a renovação do mesmo evita os trâmites de novo processo seletivo, visando otimizar custos e tempo. Sendo assim, encaminhamos o presente projeto de lei municipal, solicitando desejar, após os trâmites legais pertinentes à matéria, a aprovação do mesmo. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de outubro de 2024. Antônio Reginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 012/2024. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar os contratos administrativos e da outras providências. Antônio Reginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de São Pedro das Missões, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de São Pedro das Missões autorizado a prorrogar os contratos administrativos por prazo determinado dos servidores que tiveram vencimento até 30 de 11 de 2024 pelo período de mais 12 meses, no seguinte cargo: nutricionista. Artigo 2º. As atribuições e padrões de vencimento dos cargos são os constantes no anexo da Lei Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de outubro de 2024. Antônio Reginaldo Ferreira Silva, Prefeito Municipal. Lei Orçamentária Anual, exercício de 2025. Justificativa ao projeto de lei número 013/2024. Senhores presidentes, senhores vereadores e senhora vereadora, pelo presente, primeiramente, queremos cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade que nos apresenta para o momento, enviar-lhes o projeto de lei número 013/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São Pedro das Missões, orça a receita e fixa a despesa do município de São Pedro das Missões para o exercício 2025 e da outras providências. O projeto em tela visa cumprimento das leis federal
número 4.320 de 64, Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000 e Lei Orgânica Municipal. Diante disso, e considerando que a LOA é um instrumento de planejamento à disposição dos administradores municipais, sendo o que tínhamos para o momento, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres edis, solicitando sua aprovação. Atenciosamente, Antônio Ginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 03/2024. Orça, receita e fixa a despesa do município de São Pedro das Missões para o exercício de 2025 e da outras providências. Antônio Reginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de São Pedro das Missões, no uso de suas atribuições legais, conforme a lei que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o chefe do Executivo sanciona, promulga e publica a seguinte lei. Lei, artigo 1º. É orçada a receita do município de São Pedro das Missões para o exercício de 2025 em 26 milhões, que será arrecadada em conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação. Artigo 2º. Orça a receita e fixa a despesa do município de São Pedro das Missões para o exercício de 2025 em 26 milhões e será realizada de acordo com as especificações dos quadros anexos, os quais ficam fazendo parte desta lei, obedecendo a seguinte classificação. Primeiro, despesa autorizada para o Poder Executivo, R$ 24.600.000. Segundo, despesa autorizada para o Poder Legislativo, R$ 1.100.000. Terceiro, reserva de contingência, R$ 300.000. Artigo 3º. Integram esta lei nos termos da Lei Municipal número 862/24, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Artigo 4º. Ficam os poderes executivos e legislativos autorizados a abrir em seus orçamentos créditos suplementares por meio de decreto até o limite de 10% da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra-orçamentárias com finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e os termos da Lei Fiscal número 4.320 de 64. Mediante a utilização de recursos provenientes de, primeiro, anulação parcial ou total de dotações do respectivo poder. Segundo, incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior efetivamente apurados em balanço. Terceiro, excesso de arrecadação. Artigo 5º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender, primeiro, créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício financeiro de 2025. Segundo, pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos de dívida. Terceiro, remanejo de saldos e dotações orçamentárias do mesmo projeto de atividade, anulação total ou parcial. Quarto, despesas financiadas com recursos provenientes de operação de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. Quinto, insuficiência de dotações do grupo da natureza da despesa pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a subdividir por decreto elementos de despesas para atendimento de necessidades ou de exigências do Tribunal de Contas do Estado, ou ainda para efeitos gerenciais, não alterando os valores originais orçados, bem como efetuar transferências entre subelementos do mesmo elemento cujos valores não somam para os efeitos do limite estabelecido no artigo 4º dessa lei. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reabrir os créditos adicionais abertos no exercício de 2024 até o saldo dos recursos não utilizados, observando a disponibilidade financeira para acorrer às despesas. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial para a aplicação dos recursos recebidos de auxílios e convênios específicos, transferências voluntárias, em despesas específicas vinculadas aos convênios não previstos nesta lei, até o limite dos recursos recebidos, cujos valores não somam para efeitos do limite estabelecido no artigo 4º dessa lei. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a calcionar parcelas
que mensalmente lhe couber no Imposto sobre Mercadorias e Serviços, ICMS, com a consequente retenção por parte das instituições financeiras dos valores referentes à dívida fundada. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro das Missões, aos 8 dias do mês de novembro de 24. Antônio Reginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal, e Breno Ribeiro da Silva, Secretário de Administração. Município de São Pedro das Missões, ofício número 146 de 2024, São Pedro das Missões, 30 de outubro de 2024. Prezados senhores e senhoras, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: notificação de recebimento de recursos. Prezados senhores e senhoras, cumprimentando-os cordialmente, faço uso do presente para notificar Vossa Excelência sobre o repasse dos recursos a título de transferência voluntária no valor de R$ 151.729,29 na data de 28 de outubro de 2024, na conta vinculada no convênio número 2872 de 2024, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e o município de São Pedro das Missões, que tem por objeto a aquisição de uma coletadeira de forragem e 3 carretas agrícolas basculantes. Sendo assim, encaminhamos em anexo a cópia do plano de trabalho e nos colocamos à disposição dessa entidade para esclarecimentos para que possam acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento da execução física e financeira do presente convênio. Respeitosamente, Antônio Reginaldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei municipal 012/2024 em votação. Determina o secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei municipal 012/2021. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o contrato administrativo e da outras providências. Coloco o projeto de lei municipal 012/2024 em discussão. Os vereadores que queiram debater a matéria poderão fazer nesse momento. Não havendo inscrito, coloco o projeto de lei municipal 012/2024 em votação. Os vereadores que são favoráveis à aprovação da mesma matéria permaneçam sentados. Os contrários se manifestem em pé. O projeto de lei municipal 012/2024 foi aprovado por unanimidade. Passamos para a terceira parte da sessão de pauta. Encontra-se na pauta da presente sessão para o estudo e parecer das comissões o projeto de lei do Executivo 013/2024 que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e de outras providências. Não tendo mais proposição em pauta, passamos para a quarta parte da sessão da explicação pessoal. Conforme o sorteio, não farão uso da palavra os vereadores. Sendo esses os trabalhos agendados para a presente sessão ordinária, agradeço a presença dos nobres vereadores e assistentes e encerro a presente sessão que estará gravada e arquivada neste poder. Convocamos a todos para a próxima sessão ordinária no dia 2 de dezembro de 2024, às 18 horas. Sala das sessões, 18 de novembro de 2024, Presidente do Legislativo Valdomiro Vezarro.